E o Bradesco hoje é de fato uma das ações mais baratas da bolsa, mas será que o pessoal está exagerando na queda de suas ações? Já que o banco pode sim se recuperar com seu novo plano estratégico e pode proporcionar uma boa rentabilidade no médio prazo. Um dos principais pontos que fizeram o banco ter uma queda feia no seu lucro foi sim as suas provisões para devedores duvidosos. E o banco tem o objetivo de aumentar o crédito expandido para 15 a 19% no segmento de alta renda, assim filtrando mais o seu público e entrando em outros nichos, pode elevar a qualidade de crédito e ter um aumento na sua carteira de crédito também. Até porque o Bradesco foi muito prudente quando aconteceu todo aquele escândalo com os americanos. No quarto trimestre de 2022, ele já provisionou toda a sua dívida relacionada a ela para não ter imprevistos. Por isso que quando saiu o resultado do Bradesco no quarto trimestre de 2023, eles anunciaram que foi 80% maior do que em 2022. Mas é que naquela época o lucro foi de 1,5 bilhões aproximadamente devido ao provisionamento da dívida. Outro ponto também é que se você for pegar o market share de cada banco com base nas suas transferências realizadas, o Nubank ocupa 26,9% de todas as transferências aqui no Brasil, a Caixa Econômica 12%, o Itaú 8,8% e o Bradesco 9%. Então o Bradesco tem um market share maior do que do Itaú e com uma carteira de crédito podemos dizer que bem parecida. Claro que a carteira de crédito do Itaú é relativamente maior, tem 971 bilhões aqui no Brasil, enquanto do Bradesco um pouco mais de 850 bilhões. Mas a diferença é pouca comparado ao resultado, sendo que o market share do Bradesco é maior. Ele tem know-how, ou seja, ele sabe por onde começar, ele sabe que precisa recuperar a sua eficiência, tendo controle de crédito melhor, se modernizando principalmente nos canais digitais, porque o Nubank hoje ocupa 26,9%, anunciou o programa de reestruturação do banco, e as pessoas esquecem que mesmo sendo um banco que deu um péssimo resultado de 2,8 bilhões, ainda assim foi um banco que deu 16,2 bilhões de lucro em 2023, ainda assim é um lucro bilionário. Não faz sentido você comparar o banco com uma ação que está em recuperação judicial, não faz parte de um setor perene, tem indicadores horríveis como o Magazine Luiza ou quem sabe uma Oi. Muitas pessoas estão relacionando o Bradesco com elas, mas o Bradesco simplesmente passa por uma fase difícil. Mas o que esqueceram também de colocar na ponta da caneta foi o resultado das suas operações de seguros. Então teve um lucro líquido recorrente de 2,4 bilhões. Comparado ao trimestre anterior teve um aumento, então o problema em si está na sua carteira de crédito, nos devedores duvidosos e no seu ROI muito baixo. As suas operações de seguros estão excelentes, teve um lucro de 8,9 bilhões em 2023, comparado, por exemplo, a uma BB Seguridade, que teve um lucro de cerca de 7,9 bilhões. Então a operação de seguros do Bradesco teve um lucro bem superior à da BB Seguridade, por exemplo, que seria coligada, entre aspas, com o Banco do Brasil. Outro ponto também é que o Bradesco avança para atuar como banco digital no México. Então, assim como o Itaú, que também tem atuações em outros países, o Bradesco também está ampliando a sua atuação, sendo que eles receberam uma licença da Comissão Nacional Bancária e de Valores da CNBV. A Bradescard no México, que é a subsidiária do banco, recebeu autorização, sendo assim eles buscam a atuação na forma de banco digital, priorizando baixos custos. Então expansão sem aumentar os seus custos, com cerca de 3 milhões de clientes no México. 35% dos clientes que podem chegar no banco nunca tiveram anteriormente um cartão. Claro que a expectativa é que seja liberado um cartão de débito e as contas digitais possam ser viabilizadas no próximo ano. Então não falaram no cartão de crédito, provavelmente serão bem restritivos com a questão de crédito devido à alta inadimplência e o cenário bem feio do banco atual. Sendo que o próprio Goldman Sachs, eles veem sinais que o banco tenha atingido o seu piso e acreditam um preço-alvo num curto prazo de R$14. E esperam ainda um lucro para 2024 de 18,9 bilhões, então um crescimento com um ROI de 11,3% acumulado. Isso tudo devido a uma normalização parcial nas provisões para perdas e empréstimos devem impulsionar a maior parte do aumento de lucros, também com a possível vantagem na melhora do ciclo de crédito, principalmente com a redução da taxa Selic, provavelmente reduz o índice de devedores, sendo que o Goldman Sachs espera também 23,7 bilhões para 2025 e um ROI de 13,2%.
é que na verdade grande parte das pessoas acabam querendo comprar o melhor banco ou no caso a melhor ação para o curto prazo e receber logo um bom dividendo. É como dizem, compre ao som dos canhões e vende ao som dos violinos. Até porque é muito mais provável um Bradesco com mais de 150 bilhões de valor de mercado com um market share gigantesco se recuperar do que ele acabar falindo. Se uma simples Americanas ou empresa de varejo, com essa quebra que ocorreu, já conseguiu desestabilizar o Bradesco e dar um prejuízo relevante para outros bancos, imagine um banco do tamanho do Bradesco. E o que muitas pessoas não entendem e acabam olhando para a rentabilidade passada do Bradesco e veem um péssimo número é que teve as bonificações que camuflam a boa rentabilidade. Por exemplo, se pegarmos de 2017 a 2022, foram feitas 6 bonificações, sendo uma de 20% pelo caminho. Se você tivesse começado com 1.000 ações lá em 2017, tivesse ganhado 10% de bonificação, teria ficado com 1.100, depois mais 10%, 1.210, mais 20%, 1.452, mais 10% em 2020, em seguida mais 10% e por fim mais 10% em 2022. Você teria hoje 1.932 ações, isso tirando os dividendos reinvestidos. Então mesmo se a pessoa tivesse comprado num preço muito caro em 2017, depois de todo esse tempo, mesmo que o banco tenha caído 50%, 60%, como teve as bonificações sem contar os dividendos reinvestidos, a pessoa estaria no 0 a 0 ou até teria um leve lucro, mesmo o banco tendo uma queda bem monstruosa. E cá entre nós, um LPA de 1,34 multiplicado por um payout de 60% daria cerca de 70 centavos por ação de dividendo. Dividido por 13,84, você iria conseguir no mínimo 5% de yield, isso sendo bem pessimista e não crescendo o LPA. Então é como se fosse um dividendo yield da Klabin com o banco e tem tudo para poder se recuperar. Outro ponto também é o crescimento da sua receita. Então, diferente de 2020, quando o seu lucro foi maior inclusive que 2023, ele teve uma receita muito mais baixa comparado a 2023. Então, aumentando a rentabilidade, o percentual do seu lucro comparado à sua receita tende a subir. Sendo assim, uma possível retomada também. No gráfico lucro líquido com cotação, há uma distorção bem clara e na opinião de 13 analistas, eles têm o preço-alvo de 16,84. Então ainda um bom upside pela frente, levando em conta que hoje no patamar atual da bolsa, grande parte das empresas estão caras, as únicas que ficaram para trás, que estão baratas, estão atrativas, são empresas de commodities, que justamente sua commodity está lá embaixo, a empresa também caiu muito, mas muito o seu lucro, então também está passando por um cenário difícil, ou então o Bradesco, que é por causa do seu cenário também bem enfraquecido. Então o que está barato na bolsa hoje são essas oportunidades. E é uma oportunidade muito convexa. Se você errar, praticamente você não perde, porque o banco, com os dividendos pagos e bonificação, mesmo que caia mais, irá bater no seu prejuízo e você ficará no 0 a 0. Mas se você acertar e o banco se recuperar, aí o seu potencial de lucro no médio prazo pode ser bem maior do que essas outras ações consolidadas que estão indo muito bem. Sendo que o lucro projetado, de acordo com esses 3 analistas, para 2024 seria 1,81 por ação, multiplicando por 60% de payout, um dividendo de 1,08, um yield de quase 8% fora as possíveis bonificações e retomada da cotação. Não está nada mal. E se formos atualizar a planilha de preço teto do canal, com o lucro projetado de 18,9 bilhões, que o Goldman Sachs prevê para 2024, chegaríamos a um dividendo de 1,07 se você estipulasse no mínimo 6% de yield para poder comprar o banco, seu preço teto seria 17,76, 28% de margem de segurança. E olha que ponto interessante, quando o banco chegou na sua máxima cotação foi em 2019, quando o banco tinha um lucro líquido de 22,58 bilhões. Ele chegou a custar até mesmo mais de R$30, mas variava por volta de 27 até 24, vamos colocar a média de R$26. Hoje estaria custando 50% a menos, mas se ele subisse para R$26, te daria 100% de ganho de capital, sendo que a receita em 2019 foi 98 bilhões e o lucro foi bem mais alto, mas em 2023 a receita foi bem maior e o lucro foi mais baixo, então ele não teve uma boa rentabilidade. Como ele tem uma receita maior, ou seja, uma possibilidade de ter um lucro maior também, já que está faturando mais, para ele reverter a situação e saltar de 14, 15, 16 bilhões que ele teve de lucro em 2023
para simplesmente 22,58 bilhões, que foi o que ele lucrou em 2019, é um intervalo muito pequeno e muito possível. E se ele chegasse a R$ 26, você teria 100% de ganho de capital. E se ele demorasse em torno de 3 a 4 anos, com todos os dividendos pagos no período, mais a bonificação, você teria facilmente 100, 120 até 150% de ganho de capital e de valorização. Isso em 3, 4 anos. Ao meu ver, é uma oportunidade muito convexa. Se você perder, perde pouco, praticamente nada, contando os dividendos recebidos que vai amenizar o seu risco, e se você acertar, você recebe uma boa rentabilidade. Lembrando que não é recomendação de investimento, simplesmente uma análise pessoal minha. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também um grupo fechado no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.